Diz a palavra: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e o louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a cura de um aleijado de nascença, de um homem que desde que ele nasceu, ele era um homem paralítico, um homem que não andava, mas que precisava da ajuda de alguém para se locomover. Essa cura, juntamente com o posterior discurso de Pedro, que está logo a seguir do texto que nós lemos, ele ocasionou a oposição e a perseguição das autoridades judaicas à igreja. Lucas, ele inicia o livro de Atos afirmando que iria relatar o que Jesus continuou a fazer, a ensinar, após a sua ascensão, após a sua subida ao céu, através dos seus apóstolos. Ele iria dar continuidade aos ensinamentos e às suas obras. Está no início do livro de Atos, onde Lucas relata e fala sobre isso. Ele também disse, Lucas, que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E agora, ele dá um exemplo, Ele fornece um exemplo do que havia afirmado anteriormente, porque ele inicia o livro, inicia o seu escrito a Teófilo falando isso, dizendo, escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Qual o primeiro livro que Lucas escreveu? O Evangelho de Lucas. Então ele está dizendo, ó Teófilo, eu relatei no livro, no primeiro escrito, na primeira obra, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele diz que é uma obra contínua. Jesus começou a fazer isso, a ensinar, a pregar o reino de Deus. E aí no versículo 2 ele diz, até o dia em que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então ele diz isso, e depois ele diz que muitos sinais, foram feitos por intermédio dos apóstolos. E agora ele fornece isso, esse exemplo do que ele havia acabado de falar, afirmado anteriormente. Então esse, irmãos, é o pano de fundo aqui do que está acontecendo. Pedro e João estavam subindo ao templo. Eles foram ao templo, como era de costume, para orar.
E Lucas não especifica a data, mas ele diz a hora, que era na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, que era um dos turnos de oração que havia ali no templo. E quando aqueles apóstolos chegam ali, tinha um homem, um paralítico, esse coxo de nascença, que foi levado ali para pedir esmolas. E ele era levado ali pelas pessoas, parentes, talvez amigos, que o levavam ali diariamente, periodicamente, para que ele pedisse esmolas às pessoas que fossem entrando ali, porque ele sabia que ali era um lugar de muito fluxo de pessoas, e que as pessoas levavam suas ofertas, levavam ofertas para depositar ali no gasofilaço do templo. Então ele ia na esperança de que alguém tirasse um pouco daquilo e desse a ele, e desse ali aquela esmola que ele, como diz o texto, implorava às pessoas que dessem a ele. Então o lugar que o mendigo era colocado era a porta do templo chamada Formosa, identificada também em outros textos como o recinto, a porta de Nicanor. E essa era uma porta que ficava entre o recinto do templo e o pátio dos gentios, onde os gentios ficavam. Os gentios não era permitido entrar no templo, mas havia um lugar onde eles ficavam. E ali, entre aquele lugar que eles ficavam e o pátio do templo, havia essa grande porta, uma porta imensa, que media cerca de 20 metros de altura. Mas ao pé dessa magnífica porta, estava sentado ali um coxo a mendigar, a pedir esmolas. Um homem totalmente dependente do favor, da bondade das outras pessoas, dependente de que alguém lhe desse uma esmola, de que alguém lhe ajudasse, para que ele tivesse o dinheiro para se manter. E Lucas, ele diz que aquele homem era um coxo de nascença, que ele tinha mais de 40 anos, aquele homem tinha mais de 40 anos, e era tão aleijado que precisava ser carregado. Então, no capítulo 4, onde ainda está a discussão sobre o assunto, o versículo de número 22, diz assim, o versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçado, os mais ainda o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, versículo 22, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara esta cura. Então era um homem, irmãos, que desde que ele nasceu, ele era paralítico, ele era coxo, aleijado. E então, o sofrimento dele chega ao fim, aos 40 anos. Ele era tão aleijado, tão dependente, que ele precisava ser carregado pelas pessoas. Então, quando Pedro e João, ele entra no templo, aquele homem, quando eles entram no templo, aquele homem roga a eles e pede uma esmola. O texto diz que eles imploravam a Pedro e João que lhe desse uma esmola, está aí no versículo 3. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Aquele homem implorava, pedia, clamava para aqueles 2 apóstolos darem a ele uma esmola. Os apóstolos não pararam, eles ouviram o clamor daquele homem. Talvez muitas pessoas que passavam ali e que aquele homem pedia esmola, talvez nem sequer olhavam para ele, talvez nem sequer paravam para ouvir, fazia vista grossa. Mas Pedro e João, eles param e eles olham para aquele homem, olham para aquele coxo, e Pedro lhe deu 2 ordens. A primeira foi, olha para nós, está aí no versículo de número 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele para e diz, olha aqui para nós.
visualiza nós, olha para o nosso rosto, né? Mas em seguida, né, ele dá uma outra ordem dizendo que não tinha prata, não tinha ouro, ele está dizendo: olha, eu não tenho dinheiro, nós estamos brafados, né? Nós estamos sem dinheiro nenhum, mas nós temos algo melhor para oferecer para você. Nós temos algo muito melhor do que uma esmola, do que um dinheiro que nós podemos dar para você. Então ele diz no versículo 6: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, né? Ande. Irmãos, havia coisa melhor para aquele homem receber. Ele ia receber aquela esmola, mas no outro dia ele estaria lá novamente para esmolar, porque ele não tinha condições de trabalhar, ele não tinha condições de se manter. Então, aqueles homens, em nome de Jesus, eles curam aquele paralítico que ali estava e que sofria dessa enfermidade há 40 anos. Então, o aleijado de nascença, ele é curado. É o que prossegue aqui a narrativa. Em seguida, depois de falar isso, o texto diz que Pedro pega ele pela mão direita e o levanta. Está aí no versículo de número 7. O que Pedro fez, irmãos, não foi um ato de descrença, como muitas pessoas dizem: não, ele mandou ele levantar, ele não levantou, né? Então Pedro estava com o João com um ato de descrença. Vamos forçar aqui. Não era isso, mas um ato de amor. Aquele homem nunca tinha andado, aquele homem nunca tinha se levantado, era algo novo para ele. Seus tendões, seus músculos, suas juntas estavam tendo a normalidade. Passou 40 anos atrofiado ali, então ele não sabia nem como levantar. Pedro e João dão essa ajuda para eles, pega ele pela mão e levanta, né? Então, irmãos, e ele levanta ali, forte e ágil, que ele levanta ali saltando. De um salto ele se pôs em pé, diz o texto, aí no versículo 8. Aquele homem pulou. Quando ele pegou aquele impulso, ele pula. Imagine a alegria daquele homem, irmãos. Alguém que precisava todos os dias ser carregado pelas pessoas, dependia das pessoas diariamente, continuamente, e agora ele recebe esse grande milagre. Não só isso, ele não só saltou ali, mas ele acompanhou os apóstolos e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, como nos diz aí no versículo de número 8. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, acompanhando Pedro e João, saltando e louvando a Deus. Imagina a alegria daquele homem, a cena, aquele homem pulando de alegria, louvando a Deus, dando glória a Deus, agradecendo a Deus por aquela cura que ele havia recebido. Isso, irmãos, era um cumprimento maravilhoso da profecia messiânica, porque Isaías havia falado que no tempo, na vinda do Messias, começaria-se uma nova era. Ele diz no capítulo 35 de Isaías: os coxos saltarão como cervos, né? E foi isso que aconteceu. Então, depois que isso acontece, desse encontro, dessa cura, dessa entrada do homem ali, pulando, saltando de alegria, louvando a Deus, a multidão se aproximou. As pessoas se admiraram, vendo aquele homem ali. Pessoas que talvez todos os dias passavam e viam aquele homem ali, com a mão estendida, pedindo esmolas, com suas pernas encolhidas, sentado, pedindo esmolas. E agora vê aquele homem, com suas pernas estiradas, entrando ali no templo, louvando a Deus. Irmãos, ficaram admirados. O texto nos diz isso, né? Fala que eles ficaram admirados, assombrados pelo que havia acontecido. Muitas pessoas ali que talvez conheciam aquele homem desde a sua infância,
E aquele homem, desde tão tenro, desde o seu nascimento, já era aleijado, paralítico. E aí foi crescendo e as pessoas levando para o templo para pedir esmolas. E agora eles veem aquele homem saltando, pulando de alegria, louvando a Deus. Aquele homem estava andando, aquele homem estava louvando ao Senhor. Irmãos, essa é a quarta vez que Lucas descreve o homem andando, como se quisesse enfatizar o incrível de suas pernas coxas estarem funcionando perfeitamente pela primeira vez. Então, irmãos, aquelas pessoas reconheceram que ele de fato era aquele aleijado, aquele paralítico que estava ali. As pessoas reconheceram que aquele homem que estava ali, saltando de alegria, louvando a Deus, era aquele que estava no templo, ali fora, na porta, pedindo esmolas. E eles ficaram admirados com o que aconteceu. Essa é a história da cura daquele homem. Essa é a história da cura daquele leproso. Mas o que isso tem a ver com nós, irmãos, aqui hoje? Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? Quais as aplicações práticas para a nossa vida? Eu queria tirar aqui algumas lições práticas e aplicar para cada um de nós, para nós vivermos na nossa vida diária como cristãos. Primeiro, a cura física do coxo foi uma dramatização da mensagem apostólica da salvação. A cura, irmãos, ela tinha como objetivo mostrar que Jesus Cristo é o Messias que veio trazer salvação. Os sinais, as curas que Jesus fez foi exatamente para isso. Jesus não curou por curar. Jesus, ele não libertou as pessoas por libertar. Mas as curas, ele mesmo disse, são sinais. Que sinais? Sinais de que ele era o Messias. Sinais de que as profecias que apontavam para o Messias agora estavam sendo cumpridas nele. Os milagres, irmãos, apontavam para isso, para Jesus, o Mestre que veio trazer salvação, muito mais do que uma cura, muito mais do que uma libertação de uma enfermidade. Ele veio trazer salvação, Isaías, no capítulo de número 35, versículo 4 e 6, diz assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Uma profecia que se cumpriu na vida de Cristo. Então os sinais, os milagres apontavam para isso. Os sinais e milagres é acompanhado de uma mensagem de salvação. Porque o próprio texto aqui diz, ele virá para vos salvar, ele virá como Salvador, ele virá para libertar. Então, irmãos, é esse o significado que acompanha aquela cura, aquela restauração. Nós podemos crer, então, que o nosso Senhor, ele cura hoje. Se ele quiser, ele pode curar. Ele pode libertar, mas o maior benefício que nós podemos receber é a salvação. É a salvação. Suponhamos que Deus, ele cura o Gideilson, ele fica curado. O Gideilson então passa a esquecer-se de Deus, vai para o mundão. Porque isso acontece, tem muita gente que busca Deus no momento de aflição, na necessidade. E quando ele recebe, ele esquece de Deus.
os 10 leprosos que Jesus curou, é exatamente essa imagem, traz exatamente essa aplicação. Jesus curou 10, somente um voltou para louvar a Ele, para agradecer a Ele. Então, irmãos, muito melhor do que uma cura. Não estou dizendo que uma cura não é bom e todo mundo quer. A gente ora, a gente tem fé, a gente ora todo culto pelos enfermos, porque nós cremos que Deus pode fazer isso. Mas muito mais do que uma cura é a salvação. Jesus Cristo não veio só para curar, Ele veio para salvar. O seu maior objetivo foi salvar, foi trazer salvação. Então, irmãos, segundo, a igreja precisa transparecer Cristo ao pecador. Pedro disse àquele coxo: olha para nós. Quando aquele homem, ele pede uma esmola, implora, essa foi a primeira palavra de Pedro e João. Eles pararam diante do sofrimento, da aflição daquele homem, do clamor daquele homem, e eles disseram: olha para nós. Porém, irmãos, nós podemos observar que o milagre, ele é realizado em nome de Jesus. Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João, não foi em qualquer outro nome, mas o nome de Jesus. E depois, quando ele prega para o povo, ele apresenta Jesus como autor do milagre. Ele diz: olha, depois aí vocês podem até continuar lendo. E Pedro começa a pregar quando é questionado em relação a isso. E aí ele apresenta isso: olha, o autor do milagre é Cristo, não fomos nós, né? Pedro queria que o coxo enxergasse além. A ideia é: olhe para nós e veja Jesus. Irmãos, Cristo tem sido visto em nós. Será que as pessoas, quando olham para nós, elas conseguem ver Cristo em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, na nossa maneira de nos relacionar? Será que as pessoas têm visto o Evangelho impregnado em nós e sendo demonstrado nas nossas ações, na nossa vida diária? Será que nós podemos falar para as pessoas: olha para mim, e você vai ver um cristão? Olhe para mim, e você vai ver alguém que pertence a Deus. O pecador, irmãos, ele está enxergando Cristo na sua família, ele está enxergando Cristo nos seus negócios, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Será, irmãos, que será que as pessoas têm visto Cristo em todas as áreas da nossa vida? Será que onde nós trabalhamos, as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Será que nos nossos relacionamentos, nas nossas rotinas diárias, as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Será que nós podemos dizer: olha para nós, olha para mim? Então Pedro e João, eles, diante daquela dificuldade, daquele problema daquele homem, daquele clamor daquele homem, eles dizem: olha para nós. A igreja precisa, irmãos, ter isso em mente, que nós somos luz. A luz, nós somos chamados para ser luz. E a luz é exatamente para isso, para clarear, para que as pessoas vejam o Evangelho de Cristo em nós, vejam Cristo em nós. Terceiro, a igreja precisa, irmãos, estender a mão ao pecador. Quantas pessoas talvez passaram ali antes de Pedro e João, e aquele homem estava lá clamando, suplicando, e eles nem sequer olharam, pararam para escutar a aflição daquele homem. Então aquele homem, eles clamaram ali, suplicaram. E Pedro e João, o que é que eles fizeram? Pararam, ouviram o clamor daquele homem, disseram: olha para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que tenho, em nome do Senhor Jesus, eu te dou nesse momento. Levanta e anda. Levanta e anda.
E eles pegaram na mão daquele homem e levantaram aquele homem. Talvez muitas pessoas nem queriam se aproximar daquele homem, quanto mais ter contato com aquele homem. Aquela, irmãos, não era um gesto, como eu falei, de descrença, mas de amor. Pedro e João já tinham visto Jesus fazer isso muitas vezes, se aproximar das pessoas, tocar as pessoas, se importar com a dor e com a aflição das pessoas. Então, irmãos, nós como igreja precisamos entender que a igreja precisa estender a mão ao pecador. Nós precisamos orar pelas pessoas, orar pelas pessoas aflitas, olhar as necessidades das pessoas, pedir a Deus pela vida das pessoas, pela libertação. Nós precisamos nos importar e estender a mão ao pecador. Existem, irmão, muitas pessoas que estão prostradas no pecado, muitas pessoas que estão paralíticas, paralisadas por causa do pecado, não a paralisia física, mas a paralisia da alma. Muitas pessoas que estão depressivas, muitas pessoas que estão desprezadas. E nós, então, como igreja, precisamos estender a mão a essas pessoas. Precisamos nos importar com a dor do próximo. Talvez nós não temos uma oferta para dar para essa pessoa, dinheiro para dar para essa pessoa, como Pedro e João não tinham. Mas nós podemos orar, nós podemos ouvir, nós podemos aconselhar, nós podemos conversar com essas pessoas. O que nós temos para oferecer, para ofertar a essas pessoas? Enquanto igreja de Cristo, irmão, nós precisamos ajudar, levantar as pessoas, fazer boas obras, se tiver ao nosso alcance, para fazer. Mas sempre apresentando o Evangelho. Nunca esquecer do Evangelho. E nunca, irmãos, querer usar a miséria do outro, a desgraça do outro, para nos promover, para aparecer. Porque é isso que a gente tem visto hoje. As pessoas vão ajudar, mas primeiramente tem que humilhar, tirando a foto, tirando a selfie, para postar nas redes sociais, para dizer eu ajudo. E a Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina que o que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não há necessidade de nós estarmos publicando as ajudas, mas fazer ajuda. Se a gente puder dar um testemunho depois na igreja, tudo bem, mas não publicando em redes sociais como muitas pessoas têm feito. Então, irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas, levantar as pessoas, fazer as boas obras, mas sempre apresentando, como eu falei, o Evangelho, apresentando Cristo a essas pessoas. Pedro e João, esse é o primeiro milagre registrado, né? Depois que Jesus sobe ao céu por eles. Eles poderiam muito bem se inflar, se gloriar, né? Mas não, eles olham, isso foi Cristo que fez. Foi Jesus que fez isso, não fomos nós. Foi Jesus. Então, irmãos, sabendo que nós temos que saber também que nem todos que a gente ajuda, que a gente apresenta o Evangelho serão salvos. Nem todos. Porém, essa verdade não deve servir de empecilho para nós auxiliarmos, ajudarmos o nosso próximo. E eu queria concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que, por sermos povo de Deus, nós precisamos orar para que o Senhor nos encha do Espírito Santo e sejamos uma comunidade onde Cristo seja visto em nós, e que sejamos uma comunidade que se importa com a dor do próximo, com o clamor do próximo, e que estenda a mão para ajudar. Isso é ser igreja, isso é ser cristão. Que Deus em Cristo nos abençoe, e que Deus nos abençoe, nos fortaleça a fé,
para que possamos colocar isso em prática, viver na nossa vida diária, em nome de Cristo. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos